E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma questão relacionada ao assunto de carga elétrica e desta vez com a aplicação direta da fórmula Q igual a N vezes E, a fórmula da quantidade de carga elétrica. Esta questão é muito importante porque você tem que ter o conhecimento das grandezas que estão envolvidas nesta fórmula para assim saber o que exatamente a questão está pedindo. Com o conhecimento das grandezas envolvidas e o significado de cada uma delas, você consegue resolver essa questão naturalmente. Questão simples, básica de matemática. Vem comigo. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos nos atentar a algumas informações. Primeiro, a quantidade de carga, que é igual a N vezes E, justamente para mostrar que é uma medida da carga elétrica dada em coulombs, em que o N é um múltiplo inteiro da carga elementar E. Esse E, o valor dele é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, um valor muito pequeno, e quer dizer a carga de um próton ou de um elétron. Mais E é justamente a carga de um próton, e menos E é justamente a carga de um elétron. Certo? Como exemplo aqui, para explicar sobre um corpo eletricamente neutro, eletricamente positivo e eletricamente negativo, eu peguei o átomo de sódio e um átomo de cloro, certo? Como vocês podem perceber, o átomo de sódio ele tem um elétron na sua camada mais externa e o átomo de cloro tem 7 elétrons na sua camada mais externa. O sódio é um metal e pela sua natureza metálica, ele tende a doar elétrons. E o cloro é um ametal e por sua natureza, ele tende a receber elétrons para ficar eletricamente estável na sua última camada, a camada mais externa. Ao pegarmos um átomo de sódio e ligarmos com o átomo de cloro, justamente essa perda e esse ganho de elétrons é o que chamamos de ligação iônica. O sódio, ao perder elétrons, ele ficará eletricamente positivo, justamente porque o número de prótons agora será maior que o número de elétrons, e o cloro, ao receber esse elétron, ele ficará eletricamente negativo, justamente porque o número de elétrons agora será maior que o número de prótons, já que ele recebeu um elétron a mais. Então o cloro ficará eletricamente negativo. Um átomo, uma carga, um corpo, ao ficar eletricamente positivo ou eletricamente negativo, ou seja, ganhar ou perder elétrons, isso significa íon. Um corpo que perde elétrons, ele ficará eletricamente positivo, logo ele é um cátion, como exemplo, o sódio. E o corpo, ao ganhar elétrons, ele ficará eletricamente negativo, será um ânion, como exemplo, cloro. E aqui vamos para a tabelinha. O átomo no seu estado isolado, como nós vimos em vídeos anteriores, ele está eletricamente neutro, ou seja, não perdeu e nem ganhou elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. E se formos calcular a quantidade de carga resultante total desse corpo, dará justamente zero, por estarem em equilíbrio de carga. Eletricamente positivo, o número de prótons é maior que o número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas será maior que o número de cargas negativas. Se formos calcular a quantidade de carga resultante daquele corpo, dará justamente um valor maior que zero, um valor positivo, para indicar que ele está eletricamente positivo, certo? E, por último, eletricamente negativo, é justamente o contrário, né? O número de prótons é menor que o número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas é menor que o número de cargas negativas. Consequentemente, quando formos calcular a quantidade de carga resultante naquele corpo, será menor que zero, para indicar que ele está eletricamente negativo. Ele está com excesso de elétrons em relação a prótons, certo? Mais algumas informações precisam ser colocadas aqui, como por exemplo carga quantizada,
é um dos princípios da carga elétrica. Carga quantizada é justamente para mostrar que a quantidade de carga é um múltiplo da carga elementar. Ou seja, a carga elementar ela nunca será modificada e nunca deixará de estar na quantidade de carga. A carga elementar sempre vai estar incluída na quantidade de carga, com aquele valor 1,6 vezes 10 a menos 19. O que diferencia é que a quantidade de carga total é um múltiplo daquele valor elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Então, carga quantizada é isso. Número elementar é justamente aquela carga elementar do próton e do elétron, que corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19, aquele Ezinho. Certo? Princípio da conservação de carga é justamente para mostrar que a carga ela não é criada nem destruída, ou seja, um corpo já contém carga, certo? E ao fazer ligação, interação, processo de eletrização com outro corpo, essa carga é transferida para outro corpo, mas ela nunca será destruída, certo? Ela não pode nem ser criada e nem ser destruída. Ela é apenas transferível. Ela sempre é conservada. O somatório de cargas em um corpo é igual ao somatório de cargas em outro corpo, quando eles estão interagindo um com o outro. Os princípios e as propriedades dessa carga que passou de um corpo para outro não foram perdidos, foram conservados. Certo? Submúltiplos das grandezas. Submúltiplos da grandeza C. Esse C é Coulomb, é a medida utilizada para quantificar a quantidade de carga, certo? Quantificar a carga elétrica, e ela pode muitas vezes aparecer em seus submúltiplos, porque a carga é uma porção da matéria muito pequena, microscópica. Então, para poder medi-la, são utilizados submúltiplos, certo? Da grandeza Coulomb. Esses submúltiplos podem ser micro, que é 10 a menos 6, que é dotado pela letrinha Mi. Pode ser nano, que é 10 a menos 9, significa uma letrinha N, nano. E pico, que é 10 a menos 12, uma letrinha P, minúsculo. A mais conhecida e utilizada nas questões é o micro Coulomb, certo? 10 a menos 6 Coulomb. Quantidade de carga é diferente do número de elétrons, justamente porque causa confusão. Muitas vezes as pessoas se confundem quantidade de carga com o número de elétrons, justamente para mostrar que a quantidade de carga é o valor total, ou seja, é o produto do número de elétrons, que é um valor adimensional e inteiro, multiplicado pela quantidade de carga elementar, ou seja, a carga elementar de um próton ou de um elétron, certo? Em nomenclaturas, quantidade de carga igual a carga elétrica, que é igual a carga. Todas essas três nomenclaturas querem dizer a mesma coisa. Muitas vezes, quando você for ver questões pedindo acha a quantidade de carga, quer dizer também que pode haver questões pedindo encontre a carga elétrica, ou ainda pode ter questões pedindo acha a carga. Todos esses três nomes querem dizer a mesma coisa. Significa que você vai ter que usar aquela fórmula, Q igual a N vezes E, certo? Essas três palavras correspondem àquele Q, certo? Então, diante dessas informações, podemos voltar à questão. Bem, de volta à questão, depois de ter visto toda aquela teoria, agora as coisas se tornam mais fáceis. Uma questão da Unital, de São Paulo. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. Opa, ele já deu aqui, né, o valor 3,2 vezes 10 a menos 4 Coulomb, ou seja, o meu Q, quantidade de carga. Sendo a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto, ele já deu a carga do elétron, que é a carga elementar, aquilo que a gente viu, né? Esse valor sempre é dado, ou então você tem que memorizar, mas é um valor fixo. Então é a carga elementar, aquele Ezinho. Pode-se concluir que a carga contém. Então vamos para aquela fórmula, né? Aplicação direta de fórmula. E a única coisa que nos resta calcular foi o N, que ele não deu aqui. Então é justamente o que ele quer, o N, certo? Então, Q igual
AN vezes E. O Q é 3,2 vezes 10 a menos 4. O N é o que eu quero achar. E o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito cuidado com essa observação aqui. Lembrando que ele falou carga elétrica negativa. Isso significa que essa esfera metálica é um corpo eletricamente excesso de elétrons. Então, esta carga é negativa. Por ele ser uma carga negativa, por ele possuir excesso de elétrons, isso significa que na hora que for calcular a carga resultante total, eu tenho elétrons a mais. Então, menos N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E aqui, matemática direta, né? Isolando o N. Nossa, meu N está horrível. Isolando o N, temos 3,2 vezes 10 a menos 4 sobre 0,6 vezes 10 a menos 19. Desculpa aí, viu, pessoal, se minha escrita está um pouco feia aí, que ainda estou tentando me familiarizar com essa mesa aqui. Mas de volta à questão, menos, né? 3,2 vezes 10 a menos 4 e menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Bem, aqui direto a gente vê, né? Dividindo 3,2 por 1,6, a gente vê que 3,2 é 2 vezes 1,6. Então, se eu dividir um pelo outro, vai dar 2, né? Menos com menos mais, aí não precisa colocar, vezes, e lá eu tenho o quê? Uma subtração de potências de mesma base. Quando temos a situação, fazemos o quê? Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Ou seja, menos 4, menos 19. Ok? Menos 4, menos 19. Menos com menos, mais. Aí fica positivo aqui. Aí fica menos 4 mais 19. Então isso aqui vai dar 2 vezes 10 a 15, certo? Como é N, né? É um valor adimensional, é apenas um valor quantificador. Então, a resposta é N igual a 2 vezes 10 a 15, certo? Este é um valor muito grande, porque está multiplicando o 2 por um valor que é cheio de zero. E eu não me atrevo, eu não me arrisco a nem dizer quanto é 10 a 15. Mas a resposta é 10 vezes 2 a 15. Essa questão foi simples, foi uma aplicação direta de fórmula. Era só você tomar cuidado com as unidades e distribuí-las no local correto. Por exemplo, esse Q, logo de cara você vê que aqui é o valor de Q, porque eu tenho essa medida aqui, Coulomb. Então, aqui é Q. E está dizendo que o valor da carga é justamente esse. Se lembra que eu falei quando nos referimos à quantidade de carga, a carga elétrica ou a carga, é justamente para dizer a mesma coisa, que é o valor de Q. E a outra já é dada, né, que é o valor elementar, que é aquele Ezinho, corresponde à carga do elétron ou do próton. E o que sobrou foi o N que ele queria que a gente achasse. Certo? E, aplicando a fórmula diretamente, achamos o valor de N. Se você gostou do vídeo, eu peço que por favor vocês deixem o like, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima!